Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos assistem aqui na tribuna de honra, amigos da imprensa, aqueles que nos acompanham pela TV Senado. Senhor presidente, quero registrar mais uma vez e agradecer a presença do ex-prefeito e deputado estadual do meu estado, Mato Grosso, meu amigo Max, que está aqui nos prestigiando na tribuna de honra e que sabe muito bem as dificuldades que é fazer obras de saneamento e também esse problema da proteção dos mananciais que Vossa Excelência também colocou. Mas, senhor presidente, essa semana que passou, eu estive na Antártica, numa missão que foi conjunta com a Marinha, a Câmara dos Deputados e aqui o Senado. E eu quero falar um pouco sobre o tema, porque eu acho de suma importância para o Brasil o desenvolvimento das pesquisas ali naquele continente. A Antártica, os espaços e os fundos oceânicos constituem as últimas grandes fronteiras ainda a serem totalmente conquistadas pelo homem. O continente antártico é o continente do superlativo, é o mais frio, mais seco, mais alto, mais ventoso, mais remoto, mais desconhecido e o mais preservado também. É o quinto continente em extensão. A Antártica é o único sem divisão geopolítica. O continente antártico e as ilhas que o cercam perfazem uma área aproximadamente de 14 milhões de quilômetros quadrados, 1,6 vezes a área do Brasil, cerca de 10% da superfície da Terra. Centrado no Polo Sul geográfico, é inteiramente circundado pelo Oceano Antártico, ou Austral, cuja área de cerca de 36 milhões de quilômetros quadrados representa aproximadamente 10% de todos os oceanos. Combinados, áreas marinhas e terrestres dão a dimensão da grandiosidade e vastidão do continente antártico, que indubitavelmente constitui parte vital do planeta. É a maior área selvagem e preservada do planeta Terra e também a menos habitada. Por que será, né, senador, que está tão preservada? Tão seca quanto o deserto do Saara e com ventos intensos que chegam a 327 km/h, a Antártica é 3 vezes mais alta que qualquer outro continente com uma altitude média de 2.300 metros. Embora coberta por gelo, é formada por rochas e tem uma margem continental constituída de sedimentos. Essas rochas e sedimentos são detentores de incalculáveis recursos minerais e energéticos, incluindo petróleo e gás. Daí a importância das pesquisas brasileiras nesse continente. Tendo uma temperatura média de menos 60 graus negativos, de menos 60 graus, e a mais baixa temperatura já registrada de menos 82 graus Celsius, a Antártica é o mais frio dos continentes. 98% de sua superfície estão permanentemente recobertas por um manto de gelo que atinge quase 5 quilômetros de espessura e um volume de 25 milhões de quilômetros cúbicos. Esta está ainda rodeado por uma camada de mar congelado, cuja superfície varia de 2,7 km² no verão e 22 milhões de quilômetros quadrados no inverno. Cerca de 90% do gelo e de 80% da água doce do planeta estão armazenados na calota de gelo da Antártica. Portanto, como Vossa Excelência bem colocou aqui, a preocupação com a água e da forma como nós temos nos comportado, usando os nossos rios como latrinas, sem fazer saneamento básico, é bem possível que no futuro próximo essas pesquisas brasileiras tenham um valor, não do petróleo, não para caçar, procurar minérios, mas talvez para nos abastecermos da água potável que ali existe. Infelizmente, será uma solução cara, mas se quisermos tomar água e não nos comportarmos bem, terá que ser essa. O Tratado da Antártica foi assinado em 1º de dezembro de 1959 e entrou em vigor em 1961. Por ele, os países que reclamam a posse de território no continente antártico se comprometem a suspender suas pretensões por período indefinido.
permitindo a liberdade de exploração científica do continente em regime de cooperação internacional. O tratado possui um regime jurídico que estende a outros países, além dos 12 iniciais, a possibilidade de se tornarem partes consultivas nas discussões que regem o status de continente, quando, demonstrando o seu interesse, realizarem atividades de pesquisa científica substanciais. A área abrangida pelo Tratado da Antártica situa-se ao sul do paralelo 60º e nela aplica-se os seus 14 artigos que consagram princípios como a liberdade para a pesquisa científica, a cooperação internacional para esse fim e a utilização pacífica da Antártica, proibindo expressamente a militarização da região e a sua utilização para explorações nucleares e como depósito de resíduos radioativos. Senhor presidente, eu pude presenciar em loco esse tratado colocado em prática e vi que um pouquinho do que pretendia John Lennon com aquela música Imagine estava ali presente, porque eu pude ver diversas estações, China, Rússia, Chile, Argentina, Brasil, todos os países muito próximos ali nas suas estações e todos numa cooperação mútua, se ajudando e produzindo conhecimento numa velocidade muito grande, porque o objetivo ali é a pesquisa, é a produção de conhecimento. Falei, como o ser humano produz e evolui quando os objetivos não são tão umbilicais, não é verdade? Ali eu vi forças militares, não para beligerância, mas forças militares trabalhando em apoio à pesquisa. Pesquisadores chilenos andando em aviões da FAB, pesquisadores brasileiros em base chilena e vários países se trabalhando de forma harmônica naquela base ali, naquelas bases de pesquisa ali na Antártica. E ali existe o Tratado da Antártica, o Protocolo de Madrid, vários protocolos internacionais que sustentam aquelas pesquisas ali. Em 91, o meio ambiente antártico ganhou com a assinatura do Protocolo de Madrid, que designou a Antártica como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Desde então, o foco de interesse na Antártica mudou-se de como dividi-la para como preservá-la. O Protocolo de Madrid entrou em vigor efetivamente no ano de 1998, substituindo e ampliando exponencialmente as medidas para a conservação da fauna, flora e da flora antártica. O documento recomenda que as atividades desenvolvidas na Antártica sejam dirigidas e reduzidas ao mínimo o impacto da presença humana na região e introduziu no cotidiano antártico regras rigorosas para a eliminação de resíduos e medidas preventivas contra a poluição marinha. Vossa Excelência, agora há pouco, lembrou sobre a contaminação de mananciais e ali eu observei um exemplo claro que podemos copiar para a terra firme aqui, como preservar. Tanto é que lá todos os países, pelo acordo, não se pode deixar resíduos, não se pode deixar lixo e tem que se reciclar, tem que trabalhar isso de uma forma sustentável. Tanto é que a base brasileira que pegou fogo há pouco tempo, o Brasil teve que retirar trabalhar todos aqueles resíduos ali, porque não podia deixar lá devido ao acordo e devido ao tratado. Mas o Programa Antártico Brasileiro, que é o objeto desse discurso, senador, o PROANTAR, foi criado em 82 com a colaboração de um grupo de pesquisadores, já que um dos principais objetivos do Brasil seria o desenvolvimento de um programa científico que constituísse o fundamento da inclusão do Brasil entre as partes consultivas do tratado. Naquele mesmo ano, a Marinha do Brasil adquiriu o navio polar dinamarquês Taladam, apropriado para o trabalho nas regiões polares, recebendo o nome de Navio de Apoio Oceanográfico, Barão de Tefé. E já em dezembro de 82, o navio suspendeu, juntamente com o navio oceanográfico Professor Vladimir Besnar, da Universidade de São Paulo, dando início à primeira expedição brasileira à Antártica, com a tarefa básica de realizar um reconhecimento hidrográfico, oceanográfico e meteorológico de áreas do setor noroeste da Antártica e selecionar o local onde seria instalada a futura estação brasileira. O sucesso da Operação Antártica I resultou no reconhecimento internacional de nossa presença na Antártica.
o que permitiu, em 12 de setembro de 1983, a aceitação do Brasil como parte consultiva do Tratado da Antártica, com base na intenção do programa de instalar uma estação científica e de continuar realizando operações anuais naquele continente. Há mais de 30 anos, o Programa Antártico Brasileiro vem realizando substancial pesquisa científica na Antártica, com vistas a compreender os fenômenos naturais lá ocorrentes, sua repercussão em âmbito global e, muito especialmente, sobre o território e o espaço oceânico brasileiro. O PROANTAR tem legado ao país, a par da produção científica, a formação de novas gerações de pesquisas antárticas, a consolidação de importantes experiências operacional em ambiente glacial de clima adverso e o desenvolvimento de uma logística complexa de alcance internacional em área remota. E põe remota nisso, viu, senador? É um dia inteiro de viagem e depois ainda mais 4 horas de navios e uma dificuldade imensa, porque os pesquisadores dependem da janela do tempo abrir. Se por um lado é difícil, por outro lado é bom, porque a pesquisa vai estar protegida, porque aqui no Brasil, ultimamente, fazer pesquisa tem se tornado uma atividade de risco, visto que o senhor Stedley e os seus seguidores da Via Campesina têm tomado por prática destruir centros de pesquisas, e pelo menos essa nossa base lá vai estar protegida desses malucos. O PROANTAR, essas atividades do PROANTAR, senhor presidente, se constitui no principal pilar de sustentação do status do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártica, condição que lhe confere efetiva participação nos processos decisórios sobre a gestão ambiental e o futuro político da Antártica e do Oceano Austral na área do tratado. O espaço antártico é de vital importância para o nosso país em diversos campos, como, por exemplo, geopolítico, científico, ambiental e econômico. Econômico, senhor presidente, porque não é porque está coberto d'água ou de gelo que não tem os mesmos recursos minerais que tem em terra firme. Por isso a importância dessas pesquisas, tanto no continente antártico, quanto na nossa Amazônia Azul, que é nas nossas 200 milhas marítimas que temos aqui. Nessas 3 décadas, o PROANTAR pôde realizar uma média anual de 20 projetos de pesquisas nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, meteorologia e arquitetura, além de permitir à Marinha do Brasil, com apoio da Força Aérea Brasileira, realizar uma das maiores operações de apoio logístico em termos de complexidade e de distância. E nesse particular, senhor presidente, cabe elogiar o esforço das Forças Armadas brasileiras. A Marinha, com os navios e com toda a logística, propiciando que esses pesquisadores possam fazer o seu trabalho, e a Aeronáutica, com um importantíssimo apoio aéreo, com seus aviões Hércules, que levam cargas, levam veículos, e mesmo combustível e outros suprimentos. A Comissão Interministerial para o Recurso do Mar, o CIRME, e sua secretaria, o CECIRME, órgão gerencial do PROANTAR, tem contado ao longo de sua existência com inestimável parceria das instituições de pesquisa e órgãos governamentais diretamente engajados, a exemplo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores e o apoio do Ministério das Minas e Energias. E aqui, abre o parênteses, da Petrobras, que ela entra com combustível que dá apoio para essas atividades. A Petrobras que tem sido, ultimamente, cantada em verso e prosa com notícias não tão positivas, né? Bem como da empresa de telecomunicação que patrocina e dá assistência de telecomunicações ali, a Oi, e cabe aqui elogiar, não tenho dificuldade nenhuma de dizer aqui, porque está apoiando esse programa de pesquisa. Mas cumpre nos ressaltar, nesse contexto, que uma parceria mais recente de fundamental importância, extremamente necessária, incorporou-se aos esforços em prol do PROANTAR, a Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, que desde 2007 vem defendendo no Congresso Nacional uma dotação de recurso orçamentário compatível com as relevâncias e as necessidades financeiras do programa, em causa e com compromissos internacionais do país na condição de membro consultivo do Tratado da Antártica. O PROANTAR tem legado ao país
a par da produção científica, a formação de novas gerações de pesquisadores antárticos, a consolidação de importante experiência operacional em ambiente glacial, de clima adverso e o desenvolvimento de uma logística complexa. A estação Comandante Ferraz, em 6 de fevereiro de 84, foi inaugurada e ela localiza-se na Península Keeler, no interior da Baía do Almirantade, na ilha do Rei Jorge. O nome da estação brasileira é uma homenagem póstuma ao capitão de fragata Luiz Antônio Carlos Ferraz, maranhense de São Luís, tinha formação em hidrografia e mestre em ciências, com especialização em oceanografia, pela Escola de Pós-Graduação Naval nos Estados Unidos. Em 75, o comandante Ferraz visitou a Antártica pela primeira vez a bordo de navios ingleses. E daí começa o embrião da nossa estação. No dia 25 de fevereiro de 2012, um grave incêndio, senhor presidente, destruiu a edificação principal da estação Comandante Ferraz e, apesar do incidente, as pesquisas científicas prosseguiram com os recursos disponíveis. O navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, o navio polar Almirante Maximiano e os laboratórios que não foram afetados pelo incidente. Além disso, a comunidade científica nacional, amparada pelas manifestações de solidariedade enviadas por instituições de outros países com os quais o Brasil tem sólida cooperação na Antártica, está podendo realizar atividades conjuntas com esses parceiros durante o tempo de reconstrução da estação Comandante Ferraz. Em função das condições climáticas e do congelamento do mar, a operação de navios na Antártica ocorre apenas entre os meses de outubro e março. Esse período é tradicionalmente denominado verão antártico. O ProAntar realiza atividade científica na Antártica durante todo o ano, mas a exemplo dos outros programas, é na campanha de verão que ocorre a movimentação dos pesquisadores, pessoal de apoio, equipamento e material. O planejamento anual de atividades é denominado Operação Antártica, e sua execução tem ocorrido desde 82, quando teve início o Operantar. Não obstante o infausto incidente que pôs termo à Estação Antártica, Comandante Ferraz, foram desenvolvidos consideráveis esforços no âmbito do ProAntar, com vistas a manter as atividades programadas, remediar o efeito das perdas materiais ocorridas e evitar a descontinuidade das pesquisas científicas que lá se desenvolviam. Nesse sentido, a Operação Antártica, iniciada no dia 26 de outubro de 2013, empregará o navio polar Almirante Maximiano em apoio à pesquisa científica e o navio Ari Rongel no transporte de material e no apoio das pesquisas. Atualmente já foram instalados módulos antárticos emergenciais no heliponto da estação e no verão estão destinados a apoiar em terra o pessoal envolvido na remoção da antiga estação. Cerca de 800 toneladas de aço em 2.800 metros quadrados de área construída. Esses módulos permitirão também que os militares do grupo base da estação permaneçam na região durante o inverno antártico. Senhor presidente, foi de encher os olhos, foi uma viagem importantíssima, vários parlamentares puderam acompanhar ali o quanto esse país tem potencial para ser protagonista no cenário mundial. O Brasil ali na Antártica, em pé de igualdade com potências em termos de conhecimento como China, Estados Unidos, Inglaterra, França. E as nossas Forças Armadas, nossos pesquisadores, fazendo bonito, porque a maioria de todos os pesquisadores, de todas as estações que estão lá, apenas 2 ficam durante o ano inteiro. Como o inverno é muito intenso, os países ficam lá por um tempo, no verão, e vão embora. Mas o Brasil não. O Brasil, os navios saem porque o mar congela e não é possível a movimentação, mas os pesquisadores e os militares ficam na estação durante o ano inteiro. E cabe aqui ressaltar e engrandecer o comprometimento dessas pessoas, desses brasileiros que deixam suas famílias e vão para aquele continente inóspito para produzir conhecimento. Isso fica como exemplo para que a gente possa despertar e investir na produção de conhecimento, investir em ciência, em tecnologia e pesquisa. Eu falei agora há pouco que alguns movimentos sociais, e eu não sou contra os movimentos sociais, senador,
Hélio José. Mas é muito importante que as pessoas tenham a responsabilidade de não fazer o que a Via Campesina fez recentemente, de destruir centros de pesquisas, porque está na pesquisa, está na produção de conhecimento e desenvolvimento desse país. Eu vou contar uma pequena história aqui, e o senador Blairo Maggi e o senador Hélio Fagundes, que são de Mato Grosso, podem comprovar isso. Há bem pouco tempo, o Cerrado produzia apenas mandioca. E foi através da pesquisa da Embrapa, da Fundação Mato Grosso, do qual o senador Blairo Maggi é um dos fundadores, que foi possível que o Cerrado brasileiro se tornasse referência internacional na produção de soja, na produção de grãos. Foi através dessas pesquisas que o Brasil hoje é protagonista e ator principal na produção de alimentos. Portanto, quando qualquer movimento, seja ele sobre qual viés ideológico for, destruir pesquisas, destruir laboratórios, não posso compactuar com isso. A sociedade brasileira não pode apoiar e não pode bater palma. E é por isso que faço aqui uma crítica. Como senador de oposição, de um partido de oposição e agindo de uma forma independente aqui, tenho inclusive ajudado o governo. Espero que esse governo encontre um caminho, porque vai ser um benefício para todos os brasileiros. Mas eu acredito, tenho certeza que o Planalto errou demais quando pega um movimento que destrói pesquisa, que invade, que é contra o desenvolvimento do país e coloca para dar apoio e para fazer discurso num evento em que está presente a presidente da República. Portanto, senhor presidente, eu não tenho dúvida que está na produção de conhecimento, está nas pesquisas a saída para a crise hídrica, a crise econômica, está na pesquisa e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia a saída para esse país. Nós temos alguns momentos importantes que, inclusive, já perdemos por um entendimento diverso do governo federal. Por exemplo, nós temos a estação chilena, onde foi construído um observatório aí no deserto, um telescópio de grande porte, em que várias nações ali estão, e o Brasil com resistência de participar. O programa da NASA, em que mandávamos astronauta, também o Brasil deu calote. É preciso voltarmos os olhos e começarmos a ver que não temos outra saída a não ser na produção de conhecimento. E para isso podemos pegar, inclusive, algumas verbas que estão sendo investidas em assuntos que eu acho que o Brasil poderia economizar esse dinheiro. Nós estamos falando em ajuste fiscal agora, senador Hélio Fagundes, e nós temos, nesse momento, gastando bilhões dos nossos cofres numa missão no Haiti, em que é um projeto que o Brasil nada tem a ganhar. Os Estados Unidos e a ONU, eles têm feito um trabalho ali, mas eles ficam com a parte fácil. A parte do trabalho sujo cabe aos nossos militares. O ônus fica, a parte cara fica com os brasileiros. Além de que o Brasil está virando um corredor para onde estão vindo todos os haitianos e daqui a pouco nós não vamos ter como dar vazão a essa demanda. Eu penso que o Brasil devia repensar e, ao invés de gastar ali com essa missão, possa investir, por exemplo, nesse programa antártico que está com dificuldades financeiras. Eu vi ali que eles precisam de mais helicópteros, precisam de mais equipamentos e a gente gastando rios de dinheiro ali no Haiti. Muito obrigado, senhor presidente.